Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais um ano que se inicia, né? Esse ano de 2021, que seja um ano repleto de bênçãos, de vitórias e muitas conquistas na vida de cada uma de vocês, né? Sou aqui para gravar esse vídeo especialmente para este ano que está se iniciando, essa nova etapa, né? De 2021, mais uma fase que nós temos que trilhar aí, né? Então, assim, meninas, sejam todas muito bem-vindas, se sintam todas muito bem acolhidas por todas nós, né? Especialmente por mim, Adriana, da Oficina de Artesanato. Eu tenho um carinho muito grande por todas vocês. Gostaria de dizer, como de costume, estou morrendo de saudade de cada uma de vocês e que estou muito grata por estar aqui tendo o privilégio de gravar esse videozinho como forma de carinho, né? Para que vocês se sintam todas bem recebidas, né? Pela NCI e por mim, como de costumes, né? Vamos dar continuidade às nossas oficinas que estão se iniciando hoje, agora e já, tá? Então, a nossa primeira aula será uma aula de tecido de pet aplique, tá? Vai ser uma peça nesse primeiro momento mais simples que vocês já estão acostumados a fazer, até mesmo por quê? Porque pode ser que tenham novas integrantes no grupo, né? Ou algumas que venham, né, a entrar esse ano que está se iniciando. Então quero começar com uma coisa mais devagarzinho, com uma coisa mais simples, para que todo mundo possa entrar no ritmo e acompanhar. E aquelas que já sabem, né, possam dar um suporte para essas que estão iniciando agora, tá? Então, vamos ao nosso passo a passo, tá? Primeiramente era isso, vocês estão todas muito bem-vindas por mim, tá? E vamos à nossa primeira aula de oficina de artesanato. Vai ser dividida em duas partes, ok? Eu trouxe a peça pronta para que vocês possam ver e ter a noção do que será feito hoje, né, na nossa aula de artesanato. E aí eu vou estar dando a sugestão de como vocês montar. É uma peça de baixo custo, nós vamos estar utilizando pouquíssimo material, acredito que todas vocês tenham recebido o material, né? Então, assim, é uma aula sugestão para que vocês possam também reutilizar o material que vocês têm aí na casa de vocês. Às vezes sobra uma tirinha de tecido, um quadradinho, então eu vou dar a ideia para que vocês possam estar fazendo e aproveitando esses retalhos. Não jogue nada fora. Eu costumo dizer que o artesanato tudo a gente reaproveita, a gente recicla, a gente reinventa, a gente recria. Tudo tem um jeito, tá? Então essa é a intenção da peça de hoje. Vamos fazer com calma, tá? Vamos fazer com paciência. Se tiver dúvida, manda mensagenzinhas lá no nosso grupo do WhatsApp, para quem não tem, tá? Depois só me mandar uma mensagem que eu já adiciono no grupo. E é isso. Vou pegar a peça aqui para que vocês possam ver. Olha só. Essa daqui eu fiz com o material que eu tinha em casa. É um pano de copa simples, vocês estão vendo? O meu tem um detalhe aqui, ó, de um bordadinho amarelo, mas era o que eu tinha aqui no momento. E aqui na parte inferior eu coloquei um barradinho para dar um charmezinho, tá? Mas é opcional essa parte e eu vou explicar por quê, tá certo? Ó, é um paninho de copa que vocês podem ver, ó, de pet aplique, muito bonitinho, tá? Então, assim, é uma peça que eu falei, uma peça super simples que vocês já estão acostumadas a trabalhar comigo. Então, vamos ao passo a passo do que nós vamos precisar para separar o nosso material nesse primeiro momento. Então, olha só, no primeiro momento nós vamos precisar de caneta, pode ser de qualquer cor, um lápis, uma tesoura pequena para cortar o papel e uma tesoura grande para cortar o tecido. Vamos precisar de alfinetes, um pedacinho de papel para a gente fazer um moldezinho daquela florzinha que eu havia mostrado no pano. Eu peguei isso aqui, essa cestinha que eu tenho, essa circunferência aqui tem 5 por 5, tá? Ela vai ser o nosso molde inicial, mas eu vou explicar o passo a passo. Uma régua, pode ser régua escolar, régua de fita métrica, né, base, o que vocês tiverem aí. Ó, o pedacinho de tecido, que é o que foi enviado para vocês. Deixa eu medir aqui quanto que tem. Ops. Tem 50 centímetros, tá? O meu tecido, por 15 de altura. 50 de largura por 15 de altura. Foi encaminhado também um pedacinho de pet aplique, né? Ó, esse aqui é aquele papel chama o termocolante, esse papel. Que um lado ele tem cola, o outro lado é liso. Ele adere no tecido e transfere a cola do papel para o tecido, tá? Vamos precisar desse pedacinho.
e do pano, né? E do paninho de prato, olha só. Pano de prato totalmente liso, tá? Em branco aqui. Então vamos lá, vou estar ensinando para vocês aqui como nós vamos fazer essa primeira etapa. Vamos dividir o vídeo em dois para não ficar muito estendido, né? E para que vocês possam fazer com calma. Lembra que eu falei que às vezes eu faço um pouco dos meus trabalhos na máquina de costura, né? Mas vocês vão fazer o trabalho, quem não tem a máquina, todo costurado à mão, tá? Vamos fazer o pontinho atrás para a costura de acabamento. Ele dá um resultado muito bom, é só fazer ponto pequeno, tá? E com calma sempre, é um trabalho artesanal, não precisa de pressa. E aí ele fica um trabalho muito bem acabado, mesmo com costura na mão. Nós trabalhamos o ano passado com muita costura, né? E eu vi bastante resultado aí com vocês gostaram bastante e o trabalho realmente ficou muito bom. As meninas têm enviado as fotos e a costura está ótima. O trabalho de vocês, coordenação motora de vocês está perfeito, meninas. Parabéns, estão todas de parabéns mesmo, tá? Porque nem todos os trabalhos que são feitos à mão com costura livre sai com um acabamento bonito e o de vocês estão impecável. Parabéns. Então vamos lá, meninas. Olha só. Nós vamos pegar o nosso tecido. Deixa eu arrumar minha câmera aqui um pouquinho para que vocês possam ver. Ó, nós vamos pegar aqui o tecido, né? O pano de prata. Ele tá no direito. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar no avesso. Deixa eu tirar essa régua. Colocar no avesso. Certo? Ó, tá vendo que tá a costura aqui, ó, tá no avesso. Então, tá vendo essa lateral aqui, essa margem aqui de largura, vai ser a nossa, vou puxar um pouco pra cá, para que vocês possam ver inteiro. Vai ser a nossa margem, né, de largura do tecido, tá? Só pra vocês saberem. O que que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos pegar a nossa tirinha de tecido, vocês receberam essa tira, ó, ela tá dobrada, tá? Ela é comprida, ela tá dobrada. O que que acontece? Ela é maior que o tecido, certo? Então, deixa eu virar um pouquinho, pôr pra cá assim. Ela é maior que o tecido. Eu vou deixar aproximadamente meio centímetro, tá? Da borda aqui. Pra depois nós fazermos esse acabamento aqui, ó. Fazemos assim essa dobrinha aqui para colocar por dentro, tá? Então aqui nessa lateral só precisa ter meio centímetro. Então é importante que tenha meio centímetro de um lado e meio do outro. Se eu fizer isso, vai sobrar bastante tecido. Ó, eu vou até alfinetar aqui para que vocês possam ver. É uma sugestão para que o tecido possa render mais, tá certo? E para que a gente possamos dar uma melhorada de acabamento no trabalho e ele fique mais gracioso, ele fique com mais detalhes, mais rico, né? Então é apenas sugestão, certo? Eu coloquei 2 alfinetes aqui para vocês verem, ó. Ó, ó o tantinho que eu deixei sobrando aqui, ó. Deixei sobrando esse tantinho. E desse lado, ó o tanto de tecido que sobrou, certo? Aí vocês vão deixar meio centímetro aqui e cortar e ainda vai sobrar todo esse pedaço, ó. Aqui nesse pedacinho aqui, essa sugestão que eu vou dar a princípio, não é pra fazer ainda, é uma sugestão. Se vocês recortarem essa tirinha aqui e deixar meio centímetro, vai sobrar esse pedacinho de tecido, certo? Sobrando esse pedacinho de tecido, ele é suficiente para fazer as 4 flores que eu preguei no meu tecido, que eu aderi, essas 4 aqui, ó. Ele é suficiente, porque a florzinha, ela tem 5 por 5, e o tecido aqui provavelmente tem 10 por 10 que sobrou, então vai ficar 5, 5, 5, né? 4 vezes os 5, então dá pra fazer 4 florzinhas. Por que eu tô falando isso? Porque se nós recortarmos aqui e deixar esse pedacinho de lado, reservar para as flores, vai sobrar outra tira de tecido, que será essa daqui, ó, porque o tecido tá comprido, certo? Ó, ele tá dobrado, ó. Aí eu dobrei ele no meio, vai sobrar essa tira aqui, ó. Sobrando essa tira, dá para nós fazermos esse acabamento aqui, ó, em cima, tá certo? Então é um reaproveitamento do tecido. Tá legal? Se vocês pegarem a florzinha, que eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer já já. Medirem aqui, deu para fazer as 4 ou deu para fazer 3 também, fica bonito só 3, não tem problema. Só se ficar 2 aí fica meio pobre o trabalho, mas se ficar mais de 3 ou até 3 já tá bom. Se sobrar aqui o suficiente. Aí se sobrar vocês recortem, deixem meio centímetro aqui e aí nós vamos
vai sobrar essa outra parte, nós vamos reutilizar essa tira aqui para fazer esse acabamento do fundo aqui, ó, né? Esse acabamento que fica na outra ponta do tecido, ó, que o trabalho fica bem mais bonito, né, meninas? Ó, aqui embaixo e aqui, ó, o acabamentinho aqui, legal? Então, essa é a sugestão. Ah, professora, é o seguinte, eu medi aqui e o meu tecido aqui não dá para fazer nem 3 flores, só dá para fazer 2. Não tem problema. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o tecido, tirar os alfinetes e vamos posicionar ele aqui com sobra suficiente nas 2 laterais. Não precisa economizar agora, porque não vai dar para fazer a quantidade de flor que vocês queriam mesmo, né? Então, não precisa economizar. Vamos colocar ele aqui, ó, dessa forma. Olha só, sobrou um tantão aqui e um pouco aqui. No caso, se não tiver muito, o de vocês vai estar menos. Fez isso, nós vamos dobrar aqui o tecido. E vamos cortar aqui ao meio. Isso que eu vou fazer agora pra vocês, tá? Por quê? Porque eu fiz dessa forma anterior, que rendeu o tecido, e aí eu consegui fazer essa barrinha a mais. Vamos supor que o meu tecido não deu. O meu tecido não deu. Então, eu vou fazer um corte aqui de fora a fora e vai sobrar outra tira. Essa outra tira que vai sobrar aqui, vai ser a tirinha pra vocês fazerem as florzinhas de vocês. Aí dá até mais que 5, tá bom? Então, eu vou fazer esse procedimento pra vocês aqui, pra que vocês possam ver. Faz de conta que o meu tecido não deu. Se deu, eu recorto lá no cantinho, lembra? Ó, eu vou segurar aqui com a minha palma da minha mão e já estou recortando, tá? No caso, vocês quiserem alfinetar, dar uma passada, né, pra ficar bem retinho, legal. Olha só, sobrou a tirinha e sobrou a tirinha do nosso barrado inicial, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar aqui a sobra rente com a margem da costura do pano aqui, ó. Vou dobrar aqui pra vocês verem. Bem rentezinho. Vou alfinetar. Vou pôr 2 alfinetes pra ficar bem legal. Meninas, desculpem o barulho, mas é bem... Aqui eu moro bem próximo à avenida, tá ok? Desculpe os barulhos aí, mas é inevitável. Passa muito ônibus, caminhão, e eu tento gravar a aula pra vocês um horário que tá mais silencioso, tá? Ó, dobrei e ele ficou bem rentezinho aqui, tá vendo? Dobrei. Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou passar uma costura de 1 centímetro, no máximo 1. Se conseguir fazer menos, eu vou sempre fazer com meio, sabe? Se conseguir fazer com 1, melhor. Passa uma costura de fora a fora aqui, tá? E é assim mesmo que vocês estão vendo. O pano tá no avesso e o tecido tá o direito por cima do avesso. É isso mesmo, nós vamos passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Vou reservar aqui pra vocês e vou passar a costura. Menina, já voltei, já tá costurado aqui. Desculpe, meninas, já voltei, já costurei aqui essa primeira etapa. Ficou dessa forma, ó. Costurei na máquina, tá? Essa aula exclusivamente eu tô fazendo na máquina, mas vocês sabem que todas as outras aulas eu faço passo a passo à mão. Então, vocês já estão acostumadas. Ou é costura para esse ponto normal, ou é costura de ponto atrás, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Feito isso, nós vamos virar o nosso tecidinho, né, estampado pro direito. Agora sim. Eu vou dobrar aqui só pra assentar o tecido essa primeira parte, pra vocês verem como fica o acabamento bom. Ó, vocês vão fazer... Aqui agora é importante dar uma passadinha com ferro. Deixa eu ver se meu ferro tá ligado. Está esquentando aqui. Tá desligado. Ficou em cima da luz. Meninas, então, ó, se o ferro tivesse ligado, eu ia estar passando aqui só pra assentar o tecido. Eu vou ligar ele já já que nós vamos precisar dar uma assentadinha. Ó, vai ficar assim, ó.
Tá vendo, ó? Eu dobrei pra parte do direito, né? Joguei o tecido direito com o direito. E aqui eu coloquei um alfinete, aqui bem lá na lateral, a parte que estava dobrada, que nós costuramos. Agora sim, nós vamos passar o ferro pra ficar bem assentado aqui de fora a fora. Essa costura aqui, ó, do fundo, vai ficar bem certinha aqui, ó. Vamos fazer ela de fora a fora, ó. E essa é a primeira parte, primeira etapa do trabalho, tá bom, ó? Dessa forma. Então, o que tem que fazer? Passar uma costura aqui nas laterais e seguir com toda ela até o final. Porém, aqui não está dobrado. Faça uma barrinha de meio centímetro aqui a dobrinha, ó, né? Alfinetem tudo certinho. Fica assim, ó, com o acabamento dobradinho. E aí sim vocês passam a costura aqui de press-ponto até o finalzinho. Aqui em cima sim é costura de press-ponto, tá? Porque a costura de ponto atrás fica muito grande. Então podem fazer a costura de press-ponto aqui fora a fora. Feito isso, vamos reservar essa parte aqui. Agora eu vou ensinar a etapa do molde pra vocês, tá bom? Então o que eu precisei? Eu preciso de um pedacinho de papel, ok? Esse pedacinho de papel vai ser o nosso molde, vai ser a nossa base. Essa florzinha aqui, ó, eu vou ensinar vocês a fazer. Eu vou pegar essa minha base aqui, desse vasinho, e vou fazer um círculo aqui com a ajuda do lápis. Aí eu não tenho um cestinho assim. Qualquer circunferência que você estiver redondinho, pode ser uma tampinha de produto de limpeza, daqueles mais largo, né? Que tenha 5 centímetros, né? Pode ser qualquer tampinha de algum alimento, acho que do requeijão também. Do requeijão deve ter 6 por 6, se eu não me engano, porque ela é um pouquinho maior, 6,5, 7, não sei, meninas. Mas uma menorzinha assim, o ideal é 5, tá bom? E aí fica dessa forma, ó. Aí agora recorta o círculo aqui, ó. Vou ensinar essa primeira parte aqui do vídeo da peça pra vocês, tá, meninas? Só a primeira parte. Feito o molde, o que nós vamos fazer? Já ensinei a fazer essas florzinhas, mas vou ensinar novamente. Ó, que é tão rapidinho fazer, então não há por que falar pra vocês assistirem o outro vídeo pra ver como é que faz. Então é rapidinho, ó. Dobrei ao meio o molde, vou dobrar novamente. Dobrar 3 vezes, tá? E dobrar de novo. Aí aqui, ele vai ficar assim, ó, uma pizzinha, bem pequenininho. Aqui nas laterais, ó, eu vou arredondar pra dentro, as duas laterais. Eu vou fazer um risco aqui pra ficar mais fácil de vocês verem, que eu arredondei. Tudo na mão mesmo. Ó, viu? Arredondei. Agora eu corto. A parte que eu arredondei. Olha só, fica assim, uma pétalazinha. Aí abre e está pronta a nossa florzinha. Olha só, que bonitinha. Pronto, não tem segredo, esse é o nosso molde. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa tirinha de tecido do lado direito, com o direito para cima, nós vamos posicionar a nossa florzinha e vamos riscar a quantidade que o nosso papel der. Ó, nosso papel. Vocês não receberam esse papel de termocolante? Ok? Então, para quem recebeu o papel de termocolante, é dessa forma que é feito. Vamos riscar a quantidade de florzinhas que der. Aqui eu vou calcular mais ou menos quanto dá. 1, 2, 3, acho que dá 6. Acho. Vou fazer 5 por precaução, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar o meu molde aqui, em cima do meu tecido do lado direito, e vou riscar a minha florzinha. Ó, meninas, conseguem ver? Risquei, ó, tá vendo? Agora eu dobro aqui 5 vezes. Ó, minha florzinha tá aqui. Eu vou dobrar uma vez pra baixo, já tenho 2. Dobro mais uma vez pra cá, 3. Mais uma vez pra cá, 4. 5. A quantidade que der, tá bom? Quantidade que o termocolante de vocês der. Aí agora eu vou pegar um alfinete, eu já ia fazer sem mostrar. Ó, pega um alfinete, alfineta aqui, está dobradinho o meu tecido, ó. Agora eu vou recortar. Agora eu não vou recortar rente o risco.
eu vou recortar sobrando um pouquinho de tecido, tá bom? Bem pouquinho aqui, ó. Não vou recortar em cima do risco. Vou deixar para recortar em cima do risco depois que eu grudar no termocolante e nós formos recortar novamente. Eu vou recortar só para vocês verem como é para vocês recortarem, tá bom? Ó, eu cortei, tá vendo que eu não recortei em cima do risco? Eu recortei sobrando? É assim que é pra vocês recortarem. Ah, mas professora, as outras não estão riscadas. E agora, como é que eu vou ver depois pra recortar? Eu vou explicar, calma. Vou pôr aqui. Vou ligar o meu ferro e já volto pra mostrar pra vocês essa primeira etapa pra gente fazer e concluir. Meninas, voltei. É o seguinte, coloquei essa base aqui, coloquei um tecido qualquer aqui, um pedacinho de pano que eu tinha, né, dobrado com outro por baixo pra fazer a minha base, pra me passar o ferro aqui, porque essa minha base aqui é de plástico, tá? Pra não queimar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas florzinhas que eu recortei e vou pegar meu papel termocolante. O papel termocolante é o seguinte, para quem não conhece, tem um lado que ele é mais poroso, esse lado aqui. Vocês vão passar a mão, vocês vão sentir, ele é mais grosso. O outro lado, ele é liso, ó, ele tem até um brilho, ó. Ele é liso, ele é um papel do outro lado, um papel acetinado, e do outro lado é poroso. O que que acontece? Nós vamos posicionar a nossa florzinha que tá riscada com direito para baixo, certo? Vou posicionar uma do lado da outra, todas com direito para baixo. Uma do lado da outra. Lembra que eu falei que dava 6? O meu deu 6 certinho. Mas eu recortei só 5, lembra? Porque eu fiquei com medo de não dar. Ó, posicionei aqui as 5, deixa eu puxar mais pra cá pra vocês verem. As 5 florzinhas, todas com direito pra baixo. Agora eu vou pegar o meu lado poroso, que é o lado que tá a colinha, tá? A colinha no papel, ela vai ser transferida pra cá pro tecido. Então, eu vou pegar o lado que tá a colinha e vou posicionar por cima das flores que estão no avesso para cima. Ó, dessa forma. Posiciona bem certinho. E aí eu vou pegar o meu ferro de passar com muito cuidado nessa hora. Quem não conseguir, peça ajuda para um familiar, para um neto, para algum amigo, vizinho, conhecido, ok? Quem tiver dificuldade para manusear tesoura, agulha e ferro de passar, peça sempre auxílio para alguém estar ali orientando, tá bom, meninas? O máximo de cuidado nessa hora, tá certo? Ó, vou posicionar, na verdade são 15 segundos em cima do papel. Cuidado para não deixar pegar, queimar o papel, hein, meninas? Não pega fogo, mas queima o papel e queima o tecido. Então, 15 segundos. Eu não contei, mas acredito que já tenha dado. Ó, peguei, e aí eu vou tirar o meu papel daqui. E vocês vão ver que todas as florzinhas foram coladas. Ó, as florzinhas todas ficaram coladas no papel. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu moldezinho que eu recortei. Ó, meu moldezinho, ele tinha caído lá embaixo. Eu recortei. Lembra das florzinhas que não estão riscadas? Que eu recortei todas juntas na hora de recortar para facilitar. Mas como nem todas estão riscadas, eu vou riscar aqui em cima da minha florzinha. Vou posicionar o molde normal e risco para me saber o tamanho certinho da flor. Vou riscar todas, tá, meninas? Aliás, vocês risquem todas. Eu vou riscar só essa daqui pra vocês verem. Ok? Ó, normalmente, como se vocês tivessem riscado. Agora sim, eu vou pegar minha tesoura e vou recortar por cima do risco. Por que faz isso? Por que que eu peço para recortar com um pouquinho de sobra de tecido? Porque na hora que vocês recortarem aqui bem rente o risco, vai estar aderido a cola no tecido e essa primeira parte aqui, ela não desfia, ela não vai ficar desfiando. Se vocês recortarem o tecido rente, desculpa, aqui, na hora que vocês forem recortar novamente com o papel que já tá rente, pode ser que vocês cortem um pedacinho a mais e elas desfiem, tá? Então, é por essa razão. Então, aqui, ó, eu vou recortar só pra vocês verem como é que vai ficar e o que que acontece.
para vocês poderem entender. Então, vocês vão fazer aí de lição de casa. Vão fazer todo esse procedimento que eu fiz aqui das florzinhas, com aquela costura lá que eu pedi para vocês costurar de fora a fora a lateral do tecido, né? E vão fazer esse procedimento aqui das flores. Para quem quiser fazer aquela primeira sugestão que eu falei, com sobra, que ia sobrar o tecido aqui na lateral, né, do pano, e ia sobrar a tira, pode fazer o barradinho em cima também. É o mesmo procedimento do de baixo. Só que o meu ficou mais fininho porque eu dobrei uma vez a mais o tecido. Então, se vocês não querem que ele fique largo, da mesma largura do de baixo, vocês dobrem mais um pouquinho de cima, tá bom? Ó, a florzinha recortada no termocolante, ó, o papel está totalmente aderido aqui, ó, deixa eu ver se vocês focar aqui pra vocês verem, tá vendo? Aí agora aqui eu vou só puxar aqui pra vocês verem como é que fica, o que que acontece quando a gente adere o tecido na cola. Ah, não tô puxando aqui, não tá indo, professora, é porque não tá bem grudado, tá, meninas? Não tá bem grudado, não aqueceu o suficiente, tá? Eu vou até passar mais um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem. Se na hora que vocês puxarem a película do papel, o tecido tiver sem a cola, é porque não grudou. Então, volta no ferro e aquece novamente até transferir a cola, tá? Às vezes acontece isso. Ó, agora sim. Ok? Ó. Pronto, ele já passou toda a cola pro meu tecido. Como que eu sei? Ó, olha só, aqui, ó. Tem cola. Ó, põe o dedo aqui, ó. Então, quando vocês forem tirar esse papel, o pano de vocês tem que estar assim, ó, com colinha. Se colocar aqui e não grudar, é porque tá sem. Então, volta lá, aquece e retira essa película aqui em cima. Vocês vão fazer esse procedimento em todas as florzinhas, ok? Então, essa é a primeira parte do trabalho, tá? Vamos fazer aquele procedimento do barradinho lá embaixo. Se sobrou tecidinho, faz em cima, que é o mesmo procedimento, dá as duas barrinhas. E aí, faz esse procedimento aqui das florzinhas, todas cortadas no termocolante, riscadinha, bonitinha, cortadas e reservem para nossa próxima aula, que será na próxima quinta-feira, ok? Um beijo, meninas, para vocês. Fiquem todas com Deus. Um bom descanso, bom final de semana. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um beijo.